Eles vão tentar colocar caras como eu na cadeia. Acontece o tempo todo. Eu não economizo dinheiro, porque em 1971 o dólar virou dívida e impostos. Isso é educação financeira real, mas eles não te ensinam isso na escola. Então há 3 tipos de pessoas no mundo quando se trata de dinheiro. Há o investidor, o comerciante e o especulador. Eu sou um investidor. Eu não sou um comerciante. Comerciante é alguém que vai comprar e vender. Como os negócios imobiliários, há os revendedores que compram uma casa para vendê-la de volta. Isso é o que comerciantes fazem. E eu diria que a maioria das pessoas que estão indo atrás de Dogecoins ou todas as outras coisas como Bitcoins, eles são especuladores. Eles são jogadores esperando que essas criptomoedas subam. Isso não é o que eu faço. Eu sou investidor. Você vê os caras que estão perdendo dinheiro agora e é porque eles não são comerciantes e sim especuladores. Em 1944 havia uma coisa chamada Acordo de Bretton Woods. Então, em 1944, em Bretton Woods, New Hampshire, o governo prometeu que voltaria a apoiar o dólar com ouro, mas, como você sabe, governos mentem muito. Então, todo mundo no mundo diz, tudo bem, aceitaremos o dólar porque é tão bom como o ouro. Depois de 1971, o Banco de Reserva Federal, que não é um banco, não é federal e nem há dinheiro nele, a partir de então, eles poderiam imprimir dinheiro. Poupadores são perdedores. E os professores das escolas ainda estão dizendo às pessoas para economizar dinheiro. Agora, a única forma do dinheiro chegar até o mercado é através das impressões federais que são dadas para os bancos comerciais. Em 1960 e 1980, minha geração não gostava de ações, porque na minha época, quando eu era criança, todo mundo dizia que alguém que investe no mercado de ações é como um apostador. Agora todo mundo está no mercado de ações. Então como isso aconteceu? Bem, em 1974 eles trouxeram essa coisa chamada 401k. Eu me recusei a fazer parte disso, porque como eu sou um empreendedor, eu crio meus próprios ativos. Então o que aconteceu é que em 1987 o mercado de ações quebrou. Então surge um novo nome na Reserva Federal, o Greenspan. Basicamente, o que o Greenspan fez foi criar o PPT, uma equipe de proteção contra quedas. Basicamente ele fez o que toda vez que o mercado quebrasse, o PPT protegeria. Então minha geração pensou, bem, eu não tenho que me preocupar porque cada vez que o mercado quebrar, a Reserva Federal vai me socorrer. Então é por isso que hoje nossas corporações norte-americanas são zumbis. 20% de nossas corporações são corporações zumbis e isso significa que elas estão quebradas, mas continuam a ser apoiadas pela Reserva Federal e o governo. Então, de qualquer forma, as ações ficam protegidas. Ouro é um bom investimento, porque todos os bancos centrais do mundo agora possuem ouro, então eles não vão deixar o ouro quebrar. Eles vão fazer tudo para garantir que o preço do ouro fique alto. Eu não gosto de ações, mas eu gosto de ouro. O ouro não vai quebrar, porém, as criptomoedas podem, porque a reserva não aceita a existência delas. Então vocês precisam ser espertos, porque o que ainda não aconteceu, mas pode acontecer em breve, é uma criptomoeda do governo, e isso vai destruir o Bitcoin. O que estou dizendo é que tudo está sendo manipulado, por isso vocês têm que ser espertos. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, isso é apenas eu prevendo o que pode acontecer. Para mim essa possibilidade é irrelevante, pois eu uso empréstimos para comprar ativos e dessa forma não pago impostos. Mas nunca vão te ensinar isso na escola. É por isso que não existe educação financeira nas escolas. E intencionalmente nossos sistemas de ensino não querem que as pessoas aprendam sobre dinheiro. Não se esqueçam, se o dinheiro está saindo do seu bolso, ele é um passivo. Se o dinheiro está entrando no seu bolso, é um ativo. Eu possuo 7.000 propriedades. Esses são meus ativos de aluguel. Me geram todos os meses fluxo de caixa. Outra coisa que os pobres não entendem é que a despesa, número 1 deles, são impostos. Então há 3 tipos de renda: carteira, ganha e passiva. Então a renda ganha é eu conseguir um emprego. Isso é rendimento ganho. Eu sou um médico ou um programador. É rendimento ganho, porque estou trabalhando para isso. Se eu comprar maçãs por $10 e eu vender por 20, isso são ganhos de capital de renda de portfólio. Mas renda passiva, também chamada de fluxo de caixa, nunca é taxada por impostos. E agora tem essas pessoas gritando na América para taxar os ricos. E eu digo para eles, boa sorte, porque a maioria de quem está protestando não conhece essas 3 fontes de renda. De qualquer forma, os ricos não têm empregos, eles têm ativos. E os cidadãos comum lá fora, que é pobre, enviam seus filhos para a escola e eles não aprendem isso. As leis fiscais existem para todos usarem, se você tiver a educação financeira correta. É por isso que eu sou defensor da educação financeira. Sem essa educação, você tem que pagar impostos. Muitas poucas pessoas vão comprar o que eu compro, ganhar $1 milhão e não pagar impostos. O McDonald's está no mercado imobiliário. Eles vendem hambúrgueres, mas eles compram imóveis para não pagarem impostos. Quando eu voltei do
Vietnã em 73, meu pai pobre disse para eu me formar, fazer um MBA, e meu pai rico deu risada. Meu pai rico disse: se você fizer isso, vai acabar como um empregado. Ele era apenas pragmático. Ele me disse: se você realmente quer ser rico, faça um curso sobre o negócio imobiliário. Eu perguntei: por quê? Ele me respondeu: uma vez que você entende que o mercado imobiliário é baseado em dívida, você vai saber como usar a dívida como dinheiro. Então, quando você aprender a usar a dívida como dinheiro, você nunca mais poderá dizer: eu não posso pagar isso. Depois da bolha de 2008, os bancos me deram 300 milhões de dólares livres de impostos para comprar imóveis que os idiotas tinham perdido. E eles eram idiotas, porque os preços eram tão altos, porque você compraria no topo de um mercado. Você não sabia que poderia quebrar? Fatores estavam jogando os preços para cima, e o resto de nós estávamos apenas esperando. Então, quando quebrou, todos esses imóveis estavam disponíveis e o governo precisava de pessoas como nós para comprá-los. É justo, porque todo mundo poderia fazer a mesma coisa. Se perguntarmos para o cidadão comum por que ele não usa as dívidas ao seu favor, eles dizem que não podem nem obter o empréstimo, porque suas pontuações de crédito são péssimas. O que está acontecendo no mundo hoje é que pensam que os ricos são bandidos. Os ricos apenas jogam por leis diferentes. Então agora temos o mercado de ações, uma área da economia que flutua em dinheiro falso. O governo diz que não há inflação, mas você já viu o preço da comida, assistência médica e empréstimos estudantis? É uma bolha. Então agora o que vai acontecer é que minha geração vai começar a se aposentar e não há dinheiro. A segurança social está falida, as pensões estão falidas, os alunos estão quebrados. Todo mundo está entupido em dívidas ruins. Isso não é uma economia real, isso é uma bolha. Mas nunca vão te contar isso na escola. Estão viciados em imprimir dinheiro. É como heroína. Assim que é usado a primeira vez, se pensa: ok, semana que vem eu paro. E a economia piora e eles continuam imprimindo. O que aconteceu em 2008 é que eles pararam de imprimir dinheiro. Isso foi chamado de Grande Recessão, mas eles realmente não consertaram nada. Os derivativos passaram de 70 trilhões para 1,2 trilhão, o dobro. Isso é o que está acontecendo no mundo. Minha geração vai se aposentar. Empréstimos estudantis estão falidos. Precisa ser um economista para dizer o que vai acontecer? A dívida nacional em relação ao PIB é de 109% e 90% já seria tarde demais. Temos que continuar imprimindo agora.